Estamos começando mais um episódio do podcast Fala França. E hoje, minha gente, nós estamos recebendo aqui um campeão de audiência, um policial militar extremamente atuante, muito respeitado, muito sério, advogado, liderança forte. Meu querido amigo Subtenente Geraldo, bem-vindo ao podcast Fala França, Geraldão. Tudo bem, meu irmão? Fala, França. Obrigado, irmão. Obrigado por a oportunidade de estar aqui falando com você, participando desse momento, falando com, não ouvintes que seria no rádio, né, mas as pessoas que vão assistir aqui o nosso podcast. Geraldo, agradecer demais a Deus por esse momento. É isso, e eu estou muito contente, porque a gente hoje pôde comemorar duplamente a sua ida para a reserva, que coroou uma carreira, que nós vamos conversar aqui, uma carreira de muita dedicação e de muito sucesso. E agora, Geraldo, o novo filiado do Podemos, uma nova missão como pré-candidato. Eu queria que a gente começasse aqui, Geraldo, relembrando como é que foi a sua chegada em Brasília. Você é mineiro, não é isso? Sou. Mineiro. Nasci de em onde? Abaeté, Minas Gerais. Fui criado aqui pertinho, na beira do Rio Paracatu, ali. Na época era município de Presidente Olegário. Tá. Comecei a trabalhar na lavoura com meu pai aos 7 anos de idade, puxando um cavalo para ele, que ele não conseguia ensinar esse cavalo a trabalhar de rédea, né, para carpideirar a roça. E são quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos. E veio todo mundo? Todos estão aqui, todos estão aqui. Aí vieram pro Gama. Nós fomos morar, na verdade, lá no Pedregal. Ah, no Novo Pedregal. Gama, no Pedregal. Tá. Aqui é Gama. Chegamos lá em 1988. Primeira vez que eu cheguei ao Gama foi em maio de 88. Que vi, tirei meus documentos, carteira de trabalho, identidade, né? Daquele momento, a visita que eu vim fazer aqui. Depois que a minha mãe veio para fazer um tratamento, veio para a casa da minha tia, e veio fazer um tratamento aqui em Brasília, e meu pai decidiu que a gente mudasse para cá juntamente com a minha mãe, porque lá na roça onde morava não tinha escola, vamos dizer assim. Eu terminei a 4ª série, estudei 3 anos lá em João Pinheiro e 1 ano na escola rural do município de Presidente Olegário. Pedalava 10 quilômetros para ir, 10 para voltar, levando meus 2 irmãos numa barra forte circular, né? Na Monark. E depois ia para a roça para trabalhar com meu pai, né? E tem saudade dessa época? Vai muito lá? Pouco, eu vou pouco, porque a maioria dos meus amigos mudaram, né? Sim. Tem alguns que moram ainda no município de Lagoa Grande, o Hélio, por exemplo, os meninos lá do Casimiro. Seu pai e sua mãe vieram para cá e ficaram? Vieram e ficaram. Uma vez ou outra eu volto lá porque dá saudade. É verdade. E tenho saudade sim, né? Uma fase assim, muito boa sofrida, mas de muito aprendizado, né? Acho que a gente tem que valorizar demais isso. Faz a gente crescer, né? Cresci antes da hora, vamos dizer assim. Sou grato demais a Deus, a meu pai, a minha família. Eu costumo dizer muito, Geraldo, que a gente tem muita gratidão a Deus, porque quando a gente olha para o nosso passado, eu que vim... Você sabe que o preto de origem pobre, né, no Brasil sempre enfrenta tudo com dificuldade em dobro. Eu costumo dizer que a gente só tem um caminho, que é estudar. Sim. O estudo é a porta de entrada para a virada da chave, para a virada da vida, para o conceito que quando você muda de vida, você consegue estudar, conquistar um bom emprego, uma boa posição, você traz a sua família junto, você inaugura uma nova fase na família. Verdade. E isso aconteceu muito com pessoas da nossa geração. Sim. A gente, no seu caso, passou num concurso, no meu caso, pude fazer uma faculdade de jornalismo, depois de direito, enfim, pude formar minha família. E assim, hoje a gente aqui inicia uma nova fase, a gente assiste você começando uma nova fase, como agora o militar da reserva, mas vem aí um período também bem intenso. E você tem uma demanda, porque você é uma liderança da PM, uma liderança sempre muito, muito utilizada pelos seus colegas de farda. E eu queria começar relembrando aqui a velha luta dos becos. Como é que está essa questão dos becos, lá do Gama, da regularização? Que fim levou isso ou não levou? Olha só, França, os becos, eu recebi do projeto habitacional do governo do Distrito Federal, lá no Gama em 2008, né, esse imóvel que eu moro hoje, resido num lote de beco, juntamente com 670 amigos, né? E de lá para cá, daqui a pouco vamos fazer 18 anos, né? E você virou uma liderança habitacional por conta dessa situação. E a gente vem fazendo esse debate, essa discussão. Nós sofremos 150 ações pontuais naquele primeiro momento. O pessoal era contrário, porque o PDL do Gama trazia, lá no artigo 104, que para que o governo pudesse utilizar a área, ela tinha que ter uma anuência expressa do vizinho lindeiro. Era uma coisa assim, esdrúxula, né? E acabou que a lei foi questionada, foi julgada inconstitucional naquele momento, e a gente
foi quando eu iniciei, quando teve essas ações pontuais, montamos uma associação, e de lá para cá a gente vem lutando. E rolou umas perseguições dentro da polícia contra você por causa disso, né? Rolou, teve um colega, né, que me chamou na Secretaria de Segurança na época, perguntando, me acusando, na verdade, né, de eu estar mandando alguém invadir lote. Eu falei, não, o lote lá, o colega tem um termo de concessão e uso do Estado, o lote é dele, estou pedindo para ele ocupar o que é dele. Sim. E, na época, inclusive, eu falei, olha, liga para esse telefone aqui, que era do governador da época, né? Sim. Fala com ele, que eu estou mandando alguém ocupar lote que não seja dele. Aí, não, vamos deixar isso para lá e tal, aquela confusão toda. Nós sofremos bastante com isso. Tínhamos 5 casas para ser demolidas, com determinação judicial, transitado e julgado, inclusive em ação rescisória. Nós conseguimos reverter aqui no Tribunal de Justiça. Depois sofremos 4 ações pontuais, conseguimos passar outras leis da Câmara Legislativa. Sim. Sofremos 4 ações pontuais. A penúltima foi pela modulação dos efeitos, para não retroagir, para poder demolir as nossas casas. E a última, na Lei Complementar 882, nós conseguimos vencer no Tribunal de Justiça e mostrar que o projeto ela era constitucional. E foi para o STF também que foi confirmado a constitucionalidade do projeto. E a gente, infelizmente, ainda não conseguiu avançar para regularizar todos os imóveis. Eu tenho lá no Gama hoje 200 famílias que ainda não moram, né, que ainda não moram. Conseguimos avançar, regularizou mais de 2.000 lotes lá em Ceilândia, com essa luta que a gente, né, desencadeou nesse período. E hoje o Gama ainda tem 200 famílias que não moram, ainda carecem de regularização. Não regulariza, o governo deixa ocupar, mas também não cuida. Está lá, imagino eu, que... a gente tem lote murado, com água, luz ligada, tem outros que nem murado foram. E assim, na verdade, está desconfigurada a cidade. A gente precisa que todos possam ocupar os seus imóveis para dar uma cara nova também para a própria cidade e garantir o direito constitucional de moradia que os colegas merecem e têm esse direito. Tem vezes que participaram de um projeto e não pode participar de nenhum outro projeto do governo do Distrito Federal. Enquanto não terminar essa pandemia. Porque consta como já foi assistido. E tem também lá em Ceilândia outros 400 famílias que precisam também de regularização. Essa situação dos becos envolve só Ceilândia e Gama ou tem mais cidades? Não, Braslândia, só que Braslândia são 130 e poucos imóveis, 142, e desses acho que só 7 que tem problema, que são comerciais. Aí estão regularizando só os residenciais, exatamente, que são 135, se eu não estou enganado. Agora, e a questão da carreira, que é sempre uma coisa que nos deixa bastante contente, que é essa sua dedicação. Você ficou muitos anos no departamento pessoal, não é isso? Eu trabalhei 23 anos e meio na folha de pagamento. Na minha história na PM começou lá em Ceilândia, no estágio. Foi a primeira vez que entrei na viatura da Polícia Militar, foi lá no 8º Batalhão. A sua turma é de? 1995. 95. Nós somos de 95, fomos para o Batalhão de Trânsito. Eu sou, vou dizer assim, um privilegiado que ajudei, né, a estruturar o Batalhão de Trânsito e a faixa de pedestre aqui no Distrito Federal, que era uma ideia do falecido, né, saudoso Coronel Azevedo, e do Miura, né? Miura, que foi diretor do Detran. Exatamente. Então, foram os dois ali, foi o trabalho deles e nas câmaras temáticas da UNB que surgiu a ideia da faixa de pedestre. Eu tive um privilégio de trabalhar lá 5 anos no Batalhão de Trânsito. Depois começaram os movimentos na Polícia Militar, acabei me envolvendo no movimento e fui transferido para o 9º Batalhão. Fui lá para o Gama, trabalhei 1 ano no Gama, fui convidado a retornar para trabalhar na folha de pagamento da época pelo próprio Coronel Azevedo. Tinha tido uns problemas na folha de pagamento, de uma irregularidades cometidas por uns colegas de policiais militares. Aí me convidaram, eu voltei, fiquei 23 anos e meio na folha de pagamento. Só me afastei para ir para curso de cabo, de sargento, CAP, CAEP, né? Só me afastei para isso. E minha carreira praticamente foi lá. Quando foi no início do ano passado, determinaram minha transferência. Sem você querer? Sem querer, porque eu queria encerrar minha carreira lá, né? Então foi alguma articulação aí, alguma puxadura de tapete? Foi, uma situação política que acho que nem vale a pena falar, porque eu acho que quem faz o mal aqui paga aqui mesmo, não desejo nada para ninguém, não. Exatamente. Mas fui para o Batalhão Rural e para mim foi muito bom, eu achava que conhecia o Distrito Federal. Você saiu do departamento pessoal para ir para o Batalhão Rural. Isso. Queriam te punir, né? E olha que você passou 20 e tantos anos ajudando um monte de gente. Graças a Deus, eu tive, né, assim, a possibilidade de poder contribuir muito com a Polícia Militar. Eu cuidei do imposto de renda de todos os policiais militares por mais de 15 anos. Sim. Então, ali para mim foi um aprendizado muito grande. E aí acho que a gente vive nesse mundo para servir, né? A hora que não servir nem para servir, é hora de partir. Então eu sou formado em contabilidade também, né? E
Sempre orientou a turma, né? Sempre tentava ajudar de alguma forma. Fui para o Batalhão Rural, graças a Deus, fui muito bem recebido. Nosso pessoal é outra experiência. Não, né? Foi maravilhoso lá. Eu conheci o Distrito Federal, que eu não conhecia, que é a área rural. Mais de 70% do Distrito Federal é área rural. Né? E, assim, você vai para próximo de pessoas que querem que você chegue lá no domicílio, chegue na fazenda. Né? Então, é assim, a gente ajudando. Essa experiência foi muito boa. Nos 15 meses que eu fiquei lá no Batalhão Rural, foi muito bacana. E agora, com a contagem do tempo, você achou por bem fazer antecipação, porque todo mundo achava que você só ia ir para a reserva na época das convenções, que é como a lei determina. Sim, mas você resolveu antecipar. Eu já estava convicto já, França. Eu trabalhei 31 anos e 11 meses, quase 11 meses na Polícia Militar, e tem outros quase 6 anos averbados, então acho que já contribuiu o suficiente, 36 anos e 8 meses de tempo de serviço. Acho que já estava na hora mesmo de eu não virar a chave, que é difícil. O pessoal fala virar a chave. É difícil, né, de virar a chave. É, né? Verdade. Você não vai deixar de ser policial. Não. Eu achava que eu estava preparado para ir para a reserva. Meu irmão, quando eu fui entregar o meu fardamento, viu? É uma vida toda. Poxa, assim, pesa bastante, né? Mas eu sou grato, assim, porque meus irmãos de Faro são maravilhosos. Olha aqui, você que está aí acompanhando o nosso podcast Fala França, recebendo aqui o Subtenente Geraldo. O Subtenente Geraldo é hoje o segundo membro do Podemos do Distrito Federal mais votado. Ele teve na última eleição mais de 14 mil votos. Foi 14.123. 14.123 votos. Na época era PSC. O Podemos se juntou com o PSC, então ele é um filiado do Podemos bem antigo, porque ele estava no PSC, os partidos se juntaram e ele continuou no partido. Como é militar, não poderia estar filiado só após ir para a reserva. Então ele antecipou a reserva, já se filiou e já está agora começando essa jornada aí como pré-candidato. Mas não deixa de ser PM, não deixa de ser policial, é uma vida toda nisso. Eu queria discutir aqui, trazer à tona uma questão que aflige as famílias dos policiais, que é a questão da remuneração, que é sempre uma briga, que é sempre um transtorno. Como é que está isso? Que pé está essa situação hoje? França, a nossa lei dos reajustes, do escalonamento, não é isso? Nós tivemos um reajuste, vamos dizer assim, até generoso nesse governo, né? Nós tivemos 2 reajustes e, assim, teve um problema. Fizeram uma tabela que trouxe uma certa desigualdade. Certo. Alguém teve 26% de aumento, 27%, outro teve 17%, que é uma coisa muito ruim. Sim. Você está numa instituição com estrutura piramidal, então, e tem um escalonamento vertical, então isso não poderia ser desrespeitado, mas foi feito. A gente tem algumas situações pontuais dentro da lei 10.486 que traz muitos problemas. Exemplo, auxílio moradia. Nós temos praticamente 3 mil policiais militares que recebem só um terço do valor do auxílio moradia por não ter dependente, ou por ter contraído matrimônio com outro militar, ou com a outra policial militar. Que quando junta um casal de militares, só paga um? Só paga, na verdade, hoje nenhum dos dois recebe, se não tiver, só recebe um terço do valor se não tiver dependente. Então, isso traz um prejuízo muito grande, porque desenvolvendo, você está ali no mesmo posto, na mesma graduação, desenvolvendo as mesmas funções que outro colega, você recebe 10% a menos de salário líquido do que o colega. São situações que precisam realmente ser resolvidas com urgência. E você já está nessa articulação também. Eu já venho há muitos anos tentando mudar isso, e lá no Congresso Nacional, levando sugestões de emendas. Sim. A gente sabe que tem vício de iniciativa, mas a gente tem que demonstrar que tem uma demanda reprimida que precisa ser resolvida. Né? E a questão do voluntário? Voluntário é outro problema que nós temos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são voluntários, são pioneiros do serviço voluntário. Foi criado para a gente em 2005. Foi criado em 2005 e... Em 2016, a Polícia Rodoviária Federal, a falta de efetivo que tinha e por receber por subsídio, foi criado para eles no formato indenizatório. O governo do Distrito Federal trouxe para cá essa ideia e aplicou para todos os trabalhadores aqui, dos servidores do Distrito Federal, inclusive da Segurança Pública, com exceção da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, que continua contribuindo para o imposto de renda. E agora, recentemente, teve um reajuste, aumentou para os nossos amigos, merecidamente, nossos irmãos da Polícia Civil, para R$ 760, e aumentou da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro para 760 também. Só que lá continua isento de imposto de renda, a gente continua pagando imposto de renda. De modo que o serviço voluntário do policial militar trabalhando 8 horas vale hoje líquido R$ 551. Ou seja... Então, continua a questão de uma diferença. Entendi. E tem outra situação também que preocupa, porque reduzir das 300 mil cotas
na Polícia Militar mensais para 160 e poucas mil cotas. Praticamente 50% foi reduzido. Só que a necessidade do serviço continua. Né? A importância do policiamento, porque você tem uma demanda que tem de ser suprida por esse serviço voluntário que hoje faz grande... Assim, a importância é muito grande no policiamento ostensivo no geral, porque o efetivo bastante reduzido. A gente tem lá 16.550 praças hoje previstos, né, na lei de 2009, na lei 12086. A gente tem pouco mais de 11 mil policiais militares na ativa. Mas tem um concurso em andamento, não é isso? Tem o CFP12 que está formando. O CFP12 e o CFP13. Tem 1.235 colegas que estão se formando lá. Sim. E tem outros 900 e pouco que estão aguardando aí para serem chamados no CFP13. A gente espera realmente que o governo do Distrito Federal entenda a importância, que se não tiver orçamento, que vá até a comissão do orçamento no Congresso, nós vamos para lá para levar a sugestão sim e pedir para que realmente venha o orçamento para que essas pessoas também possam ingressar, dado o número elevado de pessoas passando para a reserva remunerada. Essa é uma questão que a gente está aqui, inclusive, firmando um compromisso, porque eu tenho muitos amigos nessa questão do CFP13, da PM de Brasília, que é a bancada federal do Podemos no Congresso Nacional, está junto com a gente, apoiando aqui o França, o subtenente Geraldo, nessa luta, que é uma luta de todos nós, para viabilizar o orçamento para que o governo do Distrito Federal possa efetivamente avançar nesse concurso. São mais de 900 vagas, não é isso? São mais de 900 aprovados. Aguardando. Então, assim, aguardando para começar a fazer o curso. Então, assim, isso é uma junção de forças. Exatamente isso. E segurança hoje é uma coisa que aflige todos os brasileiros de todas as cidades. Verdade. A gente entende o trabalho da PM, que é a melhor PM do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. A PM do Distrito Federal hoje é de ponta, mas por isso mesmo precisa de reforço no time. É um time que faz o que pode e o que não pode para dar conta. Então precisa urgente desses convocados. Semana passada mesmo o governo comemorou Brasília a cidade mais segura do país, né? Isso. Acho que é importante demais isso. Nós não podemos deixar cair a bola, né? De maneira nenhuma. E estender também para todas as cidades satélites também, né, esse mesmo serviço. A Polícia Militar presta um serviço de excelência e eu acho que tem que cada vez mais investir, valorizar, motivar os policiais militares para que possam continuar, né, melhorando cada vez mais esse trabalho. Né? Agora, Geraldo, voltando à questão da habitação, e você que tem muita sensibilidade nisso, nós tivemos governos que fizeram muito pela habitação, seja com o cooperativismo, seja com a distribuição de lotes, seja com a venda das casas depois, os programas do governo federal, que em Brasília todos foram muito bem sucedidos, e os programas habitacionais do governo de Brasília. Você acha hoje que o déficit habitacional, não só para a PM, para toda a população do Distrito Federal, ainda é muito grande? Qual a sua avaliação? O que você indica que poderia ser feito para amenizar esse drama da família que não tem onde morar, paga um aluguel absurdo, ou então está fazendo um financiamento, chega no meio do financiamento e não dá conta, tem que devolver o imóvel, tem que fazer um refinanciamento? Enfim, é sempre uma aflição isso, né? É bastante complicado tudo isso, né, François? Acho que o governo do Distrito Federal deveria olhar mais essa questão daquilo que realmente é de interesse social. Você tem mais de 100 mil inscritos na fila da CODAB. E tem um monte de área, o governo tem um monte de área, o que mais tem área, não é verdade? Não, e o formato não precisa ninguém reinventar, né? O Roriz trouxe isso lá no início da década dos anos 90, que acho que o primeiro que ele entregou foi a Vila Roriz lá no Gama, que foi muito acertado naquele primeiro momento, era para as pessoas que tinham muitos filhos ou que tinham filhos especiais na família, e muitos ainda moram, a maioria ainda mora lá até hoje. Então, assim, foi muito acertado tudo aquilo, né? Naquele momento que nós vivemos aqui no Distrito Federal, que construiu várias cidades. Você tem Riacho Fundo 1, 2, Santa Maria, Samambaia, né? E tantas outras locais que ele entregou imóveis e que trouxe segurança jurídica para as pessoas, verdade, né? Verdade. Concretizou ali o direito realmente das pessoas morarem, e acho que é importante demais isso. A área, como você disse, tem área demais aqui no Distrito Federal. O problema é hoje o formato que está posto lá no governo, é que você tem lá mais de 100 mil inscritos na CODAB, você tem pouco mais de 12 mil pessoas ali que passam pelo crivo do ente financeiro. Então, você não vai ter efetividade nunca nisso, e as pessoas vão continuar por aí tentando, de alguma forma, ter seu imóvel em invasões, morando numa situação muito difícil, muito precária, né? Agora, voltando ao assunto para a questão da mobilidade, você que atuou também como policial de trânsito,
Brasília teve muitas obras, o governador Ibanez fez muita obra, ajudou muito na questão da locomoção e da viabilidade, mas ainda há muita reclamação em relação à população na questão de ônibus cheio com preço de passagem muito cara. Nós temos um abaixo-assinado, que é o Tarifa Zero nos ônibus, que o França apoia esse abaixo-assinado. Inclusive você que está nos assistindo, se quiser apoiar o abaixo-assinado, é só entrar aí, seu telefone, no tarifazero.com, faz um clique lá, apoia o abaixo-assinado, que nós vamos levar esse abaixo-assinado para as agências regulatórias, para a governadora Celina, para todos os órgãos competentes, para tentar fazer o Tarifa Zero em Brasília. Lembrando que o GDF já faz o Tarifa Zero aos domingos e feriados, várias cidades de Goiás, aqui no entorno de Brasília, tem Lusiânia, tem o Tarifa Zero, e outras cidades do Brasil e do mundo praticam o Tarifa Zero. Você acha, qual a sua opinião em relação ao que pode ser melhorado na questão da mobilidade do DF? França, olha só, eu trabalhei também 11 anos, quase 12 anos em empresa de ônibus, né? Eu fui cobrador, fui auxiliar, fui encarregado, fui tesoureiro, trabalhei na antiga aviação Napolina, trabalhei também na Viplan. Na antiga aviação Napolina, eu tinha um amigo lá, há muitos anos, há 30 anos atrás, chamado Dos Mares. Dos Mares, lá no Lusiânia, é um amigo, irmão do senhor Valdemar, meu amigo. Os meninos dele, tudo aí, o Valdir. Que legal. Eu conheço. Eles trabalham muito tempo junto, na verdade. Eram meus anunciantes lá, a gente tinha um jornal chamado Tribuna de Lusiânia, que depois virou Tribuna do Entorno, Tribuna Brasiliense. O Sr. Jaime foi vereador lá em Lusiânia, irmão dos Mares. O Sr. Jaime era um amigão. Nós trabalhamos, ele e o Valdemar, o Sr. Valdemar, lá no Novo Gama. Eu era encarregado lá, e o Sr. Valdemar era chefe de manutenção. Como é que a gente faz para destravar isso, gente? Porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Ônibus lotado, as pessoas, o trabalhador querendo chegar no seu trabalho, perdendo 2h30 muitas vezes para sair de uma cidade do entorno e chegar no centro de Brasília, 2 horas. Isso não tem cabimento nenhum. França, eu tinha conversado, quando era encarregado lá na aviação Napolina, com o Oswaldinho e com o Chiquinho, que eram os donos da empresa na época, era o seu Leleco faleceu, aí ficou o Oswaldinho como... o diretor-presidente da empresa. Chiquinho era o mais novo, né? Tinha as meninas, a Wanda, a Valquíria e a Valéria, que eram as irmãs deles, mas quem tocava a empresa era o Oswaldinho. E a gente tinha conversado e tinha a ideia de um projeto naquela época de fazer um terminal integrado ali no Porto Seco, hoje, que é o Porto Seco. Seria fantástico. Um terminal integrado no Porto Seco. E o trem poderia passar ali. Exatamente. E naquela época não tinha a ideia do trem, mas a gente discutia muito, porque tinha aquela ideia do Alemão Canhedo, do metrô, aquela confusão toda. E como tinha esse deslocamento muito grande, ali não era duplicado, era muito difícil você chegar no plano piloto ou sair do plano piloto. Verdade. Né? Então, a ideia era, naquela época, comprar carros articulados, que é o que usa hoje no BRT. Comprar carros articulados para poder facilitar a questão desse transporte, trazer mais conforto, né, e qualidade de vida para as pessoas. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar naquele momento, mas eu acho que hoje, você citou muito bem a questão do trem, que eu acho que pode ser aproveitado, ou até mesmo o próprio governo do Distrito Federal, em parceria com o governo de Goiás, pensar na possibilidade de levar um braço do metrô para aquela região ali, passando por Gama. Eu acho que a gente sabe que é muito caro isso, mas eu acho que tem que se fazer uma previsão a curto, médio e longo prazo para facilitar tudo isso. Hoje eu acho que eu sou morador do Gama e todo dia que eu desço do plano piloto é muito triste você ver as pessoas se envolvendo em acidente, principalmente os motoqueiros. É verdade. Acabou que, infelizmente, não avançou. Mas eu acho, como você disse, a questão do trem, acho que é bastante importante isso, ou até mesmo o governo do Distrito Federal pensar em relação ao metrô. A gente sabe que é uma obra muito cara, tem toda essa dificuldade orçamentária e financeira passada pelo Distrito Federal, mas que seria importante sim. Pensar nisso a curto, médio e longo prazo para poder ajudar, porque vai chegar um ponto e vai ficar assim, realmente muito difícil chegar no plano piloto ou sair do plano piloto. Tem essa questão aqui hoje da tarifa técnica, você não tem mais linhas longas, né? Quem sai do Gama hoje para ir trabalhar no Lago Norte, por exemplo, ele vai ter que tomar um ônibus lá, se morar no setor sul, um ônibus no setor sul do Gama, depois no BRT, depois na rodoviária do plano piloto, ou seja, vai ter que tomar 6 ônibus por dia para poder ir para o local de trabalho, né, para ir e para voltar. E o tempo, né, perde muito tempo, o BRT geralmente é muito cheio, então a lei traz a questão de higiene, conforto e segurança, que higiene, vamos dizer que tem, mas conforto e segurança, me desculpe, não tem, não existe isso, né? E nem o preço, né? E o preço também não é um preço, né? Não é barato. Na verdade, assim, a gente entende que na questão da mobilidade precisa ter um entendimento político. Você só vai resolver esse assunto, principalmente na parte que atinge a região do entorno. Você precisa sentar, de fato,
o governo de Goiás com o governo de Brasília, Exatamente. destravar a história do convênio, destravar a história do convênio que está sendo conduzido pela Secretaria do Entorno do DF, nosso amigo Clésio Viana lá, sim. junto com o secretário do Entorno, que é o Pablo Mossoró, lá de Goiás. Sim. Essas duas secretarias criar agência para destravar essa questão da mobilidade. Eu não vejo outro caminho. E na questão do tarifa zero é pôr o dinheiro. Essa coisa que não tem dinheiro nunca me convenceu. Sempre tem dinheiro. O que tem é muita amarra. Na verdade, é muita lei ruim que atrapalha a vida, inclusive dos gestores. Dinheiro sempre tem. Claro que tem. Agora, o problema é destravar a lei para poder conseguir fazer. E traz prejuízo para o usuário que está lá na ponta. Né? O pobre coitado do usuário é o que mais pena. Passagem de Lusiânia, Novo Gama. Em todos os sentidos. Ou de Planaltina ali. É um absurdo o preço, né? Mas agora o Tenente Geraldo, eu não sei direito se chama de Tenente Geraldo, de Subtenente, o homem foi promovido, minha gente. Tenente Geraldo ou é Subtenente? Você vai usar qual nome agora na campanha? França, na verdade, eu fui promovido dia 22 de abril agora a Tenente, né? Tenente, que é o PMA, que é do quadro administrativo da Polícia Militar. Tá. E eu sou conhecido como... Fiquei 10 anos, quase 10 anos, subtenente na Polícia Militar. Então, tem uma vasta jurisprudência que autoriza você utilizar o nome que você é conhecido. Então, eu vou utilizar, né, nessa pré-campanha e na campanha, se Deus quiser, o nome Subtenente Geraldo Alves. Na urna vai ser Subtenente Geraldo Alves. Essa questão da promoção, então é Subtenente Geraldo Alves. A promoção, eu fui promovido, sou tenente. Parabéns. Segundo tenente, que é o PMA. Tá. Fui para a reserva remunerada. Sim. Vou usar o subtenente por uma questão até de lógica. Porque eu sou conhecido, fiquei 10 anos subtenente e 35 dias tenente. Então, é verdade. Então, assim, a minha carreira na Polícia Militar foi 9 anos soldado, fiquei 1 ano e 4 meses cabo. Depois disso, fiquei 4 anos terceiro sargento, 1 ano e 4 meses primeiro, e saí sub com 5 anos e 8 meses, 5 anos e 8, 5 anos e 4 meses de primeiro sargento, e fiquei 9 anos e 8 meses subtenente na Polícia Militar. Falando aí da sua carreira e das promoções, eu queria falar sobre reestrutura da PM. Como é que está isso? Como é que está essa questão? França, a gente tem a Lei 12086, ela foi editada em 2009, depois de muita luta. Nós temos essa Lei 12086, que ela trouxe um certo alento, uma lei muito importante, mas ela traz uma série de entraves, né? Tem 2 títulos, tem um título para o bombeiro e tem um título para a Polícia Militar, que são totalmente, são diferentes dos próprios títulos, dentro da própria lei, e depois o bombeiro continua aplicando, ele aplica os decretos, falta de regulamentação, aplica os decretos que utilizava no passado, onde os interstícios praticamente reduzem em relação à Polícia Militar mais de 75%. Dos interstícios. Os interstícios são muito longos. Você tem uma ideia, de soldado para cabo são 120 meses, coisa absurda. Nossa. Quando nossos irmãos da Polícia Civil, com 13 anos, está chegando no topo da carreira como classe especial. Se for seguir na literalidade da lei, com 10 anos... meses é 10 anos para sair cabo. Soldado, meu Deus. Soldado para cabo. Tá. Então, se fosse... Para quem conseguir, por exemplo, alcançar o oficialato e tiver tempo e quiser permanecer, são 40 anos de interstício de soldado até major. Porque Jesus. A gente tem o Choaen, que é o que eu fiz recente e saí tenente, existe inclusive nas Forças Armadas no mesmo formato, no Exército, e para chegar até major seria 40 anos, que viabiliza totalmente. Então a gente precisa hoje reestruturar realmente a lei para tirar esses entraves, tem alguns entraves em relação para promoção, fixação de quadro, fixação de vaga, às vezes fixa o quadro em um quarto e depois fixa a vaga, precisa da vaga propriamente dita, precisa do interstício. Então tem uma série de situações que precisam realmente serem corrigidas dentro da lei. E as próprias vagas, para você ter uma ideia, tem 560 vagas previstas de subtenente no universo previsto em lei de 16.550 praças. Então é totalmente inviável o formato que está. No Exército, para você ter uma ideia, tem mais vagas de subtenente do que de primeiro sargento. Aí na PM tem 560 vagas de sub, 2.152 vagas de primeiro sargento. Dá 26%. Totalmente distorcido, que não permite que o colega chegue ao mínimo na graduação ali de subtenente. Ele não consegue avançar, mesmo que mereça, mesmo que faça tudo certinho, mas não consegue avançar. Não dá tempo, né? Isso precisa ser corrigido. Não tem orçamento, justifica o caráter piramidal, que nem as Forças Armadas utilizam mais. O Exército ele conseguiu demonstrar que hierarquia, disciplina e valorização profissional podem sim caminhar juntas. Infelizmente, na Polícia Militar a gente não conseguiu avançar.
mas não tenha dúvida que vamos trabalhar muito para que isso mude e para que o policial militar realmente tenha condição de olhar para o futuro e falar, olha, daqui 5, 10, 15 anos eu vou estar aqui. E hoje ele não tem a mínima condição de olhar para o futuro e falar, não tem como avaliar isso. A carreira é muito ruim, precisa realmente modificar. E Tenente Geraldo, quando a gente vem para essa missão de enfrentar um desafio político dessa envergadura, existe uma válvula motivacional. Eu costumo dizer que enfrentar um processo eleitoral é um desafio, mas é um desígnio. E esse desígnio tem sempre uma motivação. No meu caso, a minha motivação exclusivamente é melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que a política é um instrumento para que a gente possa, de fato, melhorar a vida de quem mais precisa, do pobre, porque ele é que precisa de governo, ele é que precisa de gestores, de gente interessada em melhorar a vida das pessoas. O que a gente mais vê, o que mais me entristece é ver uma pessoa querendo trabalhar, uma oportunidade para poder trabalhar, para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, e desempregado ou se humilhando muitas vezes para poder em busca de conseguir vencer na vida. Você agora vem para a eleição, num momento especial da sua carreira, num partido que tem alta viabilidade da sua eleição. Qual que é hoje o grande gancho, a grande motivação para você encarar o processo? Acho que a principal motivação, Francesco, que você disse, é poder contribuir e ajudar as pessoas, né? Eu conheço a poeira, né? Conheço um pouquinho do carpete, mas conheço muito mais a poeira. Eu vivi isso a minha vida toda. Então, eu acho que o Estado deveria ser menos carpete, ser um pouquinho mais de poeira, conhecer a realidade realmente das pessoas. Não pode achar que é só o plano piloto, vamos dizer assim, totalmente merecido, valorizado, sim, tem que ser cuidado, mas também tem que cuidar do Sol Nascente, tem que cuidar do Gama, tem que levar os mesmos serviços, tem que cuidar de Ceilândia. Não pode ser diferente para as cidades satélites, né? Eu acho que a distribuição, às vezes, essa falta de política de geração de emprego e renda, ela prejudica demais a pessoa. A pessoa tem que ter realmente condição de crescer, de batalhar, de não dever nada para ninguém, né? Trazer dignidade para as pessoas, porque o trabalho traz dignidade para as pessoas. E quando você, infelizmente, não consegue crescer, fica uma situação muito complicada em toda a nossa sociedade, né? E eu tive, assim, nesses meus 31 anos de Polícia Militar, a oportunidade de conhecer muito do nosso Distrito Federal, né? De conhecer os lugares realmente onde parte dos serviços eles não chegam como realmente deveria chegar. Esse acesso, né? Às vezes, a saúde não tem jeito, tem. Acho que falta um pouquinho de gestão para melhorar as coisas, né? E acho que tudo passa pela educação, como você disse lá no início, onde você faz a diferença que o filho do pobre vai concorrer. É isso aí. Junto com o filho do rico e em situação de igualdade, se ele tiver a mesma formação melhor, né? E fazer toda a diferença. Eu acho que a gente precisa realmente crescer, evoluir em relação a isso. Eu tenho esperança que o Brasil realmente tem jeito. Não dá para você ouvir a vida toda que o Brasil é o país do futuro, parece que o futuro está bem aqui e a gente não consegue alcançar, né? Não consegue mudar. E hoje você vendo o país tão dividido e tão polarizado, você que anda muito aí por Brasília, qual é a sua expectativa disso? Você acha que tem solução ou a gente vai cada vez mais viver esse acirramento que sobrepõe às vezes, qualquer interesse legítimo, porque eu vejo muitas vezes que quem é do Lula não aceita nenhuma ideia que vinda do Bolsonaro, mesmo que seja boa. E quem é do Bolsonaro acha que tudo que é do outro lado não serve, não presta. Como é que você encara isso? Para mim, eu acho que qualquer forma de extremismo ela é ruim, né? Eu acho que acaba prejudicando as pessoas. A gente tem que evoluir, tem que crescer, o Brasil tem que ir para frente. Tem boas ideias na esquerda, tem boas ideias também no pessoal da direita. Eu acho que, como assim, tem boas ideias também no pessoal de centro. Então, acho que tem que unir forças, né? O Brasil tem que se unir em prol do todo, que é o mais fraco, né? Que é o mais pobre, o que mais sofre na sociedade brasileira. Não tem como, né, ser diferente disso. Eu acho que tem espaço para todo mundo aqui. A gente tem uma terra maravilhosa que, se você tiver luz aqui, cavar um buraco aqui no meio dessa sala que nós estamos, vai produzir alguma coisa aqui. Se você plantar uma bananeira aqui, vai dar caixa. Então, assim, acho que a gente precisa realmente evoluir. Acho que nem tão à esquerda, nem tão à direita. A gente precisa que o Brasil cresça, que fortaleça a vida das pessoas, que traga dignidade para as pessoas, traga política de mobilidade, geração de emprego e renda, e que a gente possa crescer.
que as pessoas possam ser respeitadas e tratadas com dignidade. E que Brasília continue sendo essa cidade maravilhosa, capital de todos os brasileiros, terra das oportunidades, não é isso? Eu sou grato demais, Nossa, porque a cidade é fantástica. A minha vinda para cá permitiu que eu estivesse aqui falando com você agora, né? E eu também. Que eu pudesse criar os meus filhos, como você disse, ter a minha formação, ter formado meus filhos, ter sido policial por 31 anos, servindo essa sociedade que me acolheu tão bem. Acho que eu devo demais para o Distrito Federal. Claro, e que agora o que a gente quer é trabalhar para deixar essa cidade ainda melhor para os nossos filhos, nossos netos. Não tenha dúvida quanto a isso. Mais jovens. O pessoal costuma dizer lá em Minas, vou te falar uma palavra bonita, resiliente, né? Em Minas Gerais é teimoso mesmo. A gente eu acho que, assim, quando você persiste, as coisas têm condição realmente de mudar, né? E as pessoas têm que participar cada vez mais da política, porque se não participa, alguém vai participar, vai decidir, e nem sempre é a melhor decisão, né? Quando participa ali, acho que fica mais fácil você levar suas ideias e a coisa talvez possa caminhar melhor. Olha aqui, estamos finalizando o podcast Fala França, dessa vez com esse queridíssimo companheiro de partido, meu amigo Subtenente Geraldo, pré-candidato a deputado distrital. Tenente Geraldo, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, mandasse um grande recado para o seu povo querido do Gama, de Ceilândia, de todo o DF, que te acompanha, deixa a sua rede social para que o povo possa te seguir e te acompanhar lá. Olha só, pessoal, França disse aqui, né? Sou pré-candidato a deputado distrital. Estamos aqui mais uma vez na luta. Quero chamar vocês para vir para cá, para mais próximo, para o grupo que mais cresce aqui no Distrito Federal. Vamos juntos mudar a nossa cidade, né? Tem muita coisa para fazer. E só vai mudar se cada um de nós participar. Quero deixar meu grande abraço aqui para todos aqui do Distrito Federal, para o Gamão aqui, Ceilândia, Planaltina, tem amigos no DF todos, sou muito grato. Tem amigos muito especiais. Um grande abraço para meus irmãos de farda, policiais militares, para os bombeiros. Que Deus possa abençoar e proteger cada um de vocês aí. E costumo dizer sempre, França, sem luta não há vitória. Bora, pessoal. Vamos para frente. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. É isso aí. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Fala França. Você já sabe, mas não custa repetir. Nosso Instagram é o @francadf, FrançaDF, põe lá, segue lá, acompanha a gente. O celular, se você quiser falar com França, é o 61 98147 2020. Eu estou te esperando o seu oi. Um grande abraço, muito obrigado. Geraldo, valeu, boa sorte, França, meu irmão. Para nós, obrigado. Deus valeu, abençoe. meu querido, obrigado. Valeu, Deus abençoe. Obrigado, irmão.